Boa noite, gente! Vou chamar meu convidado pra gente hoje. Tá falando um tema muito importante, o qual ele aceitou um convite e eu sou muito grata. Professor Oswaldo Almeida de Júnior. Oswaldo Almeida Júnior, ele vai falar da informação na sociedade e a importância da arte literária e as energias renováveis nessa nova era. Vem, que eu vou convidar nossa, gente, estou emocionada, de alegria por ele ter aceitado esse convite. Vou chamar o professor. Secret Taboo. Professor Oswaldo. A Gi que vai gostar, né? Deixa eu ver aqui. Ainda bem que eu começo antes, gente. O professor Oswaldo, ele tá off de... Professor Oswaldo. Professor, eu não tô conseguindo. Eu mandei o convite para o senhor. Abracadabra, gente. Oi, Mar. Professor, dá um oi pra mim aí, que não tá aparecendo o seu canal pra mim. Aparece aí pra mim fazendo o favor. Eu pus um pedido de participação, mas não tá aparecendo. Você. Ufa. FGJ. Uau. Bom, gente, enquanto o professor não entra e eu mandei o convite para ele, tô até achando super estranho. Né? A gente vai falar a informação na sociedade e a importância da arte literária, né? Mandei pro professor e não tava. Manda um oi para mim, professor. Não está aparecendo. Sempre é tão... Acho que eu vou ter que conversar com ele. Eu tô mandando, não tá aparecendo você pra mim. Que lindo!
Professor, não está aparecendo o seu link. Eu mandei um convite para você, não apareceu. Mas eu não recebi o link até agora. Tá, F, seu nome tá, eu pus até como, Mas tá, você está usando o quê? eu tô usando um Instagram. Ah, mas você não vai entrar pelo Google Meet? Não. Não, é pelo Insta. É um papo formal. Ah, peraí. Tá bom. Espera um pouquinho. Manda um oi pra mim, então, só que aí. Oi, Egele! A Egele tá angustiada pra falar com o professor. Eu vou desligar pra ele entrar, gente. Tá bom. Tá bom? Gratidão. Gente, hoje o professor vai explanar para vocês a importância, né, da literatura dentro da arte, de como isso pode colaborar para o seu desenvolvimento em todas as áreas, não só, né, em alguns âmbitos, mas eu acho que em todas. Eu acho que é de grande importância que isso aconteça e que seja de forma sutil, válida, né, e grandiosa. Então eu estou mandando o convite de novo pro professor. Professor Osvaldo. Oi, Maria! Gente, hoje foi o dia. Maria, deixa eu falar um negócio. Gratidão pela orquídea, por ter lembrado do meu aniversário. É segunda, gente, mas a Maria já lembrou. Maria é uma linda na minha vida. Professor, na hora que você entrar na live, dá um oi aqui no bate-papo para que eu possa te. Porque eu mandei o convite. Fazendo favor. Ele pensou que era no Google Maps. Não, é aqui com nós. Enquanto ele não entra, a gente conversa, gente. Não tem problema. Maravilhoso esse professor. Eu sempre tive muito apreço pelo seu trabalho. Só mandar um oi. Gente, eu vou mandar um link pra ele. Aí ele vai conseguir. Aqui. Professor, mandei um oi pra você. Você não tá me ouvindo? Tá baixo? Abracadabra. Todo mundo tá me ouvindo? Tá ouvindo, Rigeli? Tá ouvindo, Maria? Aí, agora sim. A Maria, você não está ouvindo, o pessoal está ouvindo. Professor, mandei um convite para o senhor. É só aceitar. Aí. É só entrar. Tá aí, em convites. A Má está ouvindo. Deixa eu chamar o pessoal, enquanto o professor não entra. Bom, gente, para quem não conhece, o professor Osvaldo, ele já está há anos na Unesp, ele trabalha no setor de biblioteconomia, doutorado, mestrado. Sempre quis conhecê-lo, sempre admirei seu trabalho. Eu tinha uma dificuldade muito grande na época, até porque ele já estava em outro patamar, eu ainda estava, ele estava dando aula em mestrado, junto com a professora Marta.
Ó, eu mando. Deixa eu assim, deixa eu mostrar pra ele. Mandei um convite, professor, agora é só entrar. E aí, pessoal, como que tá o feriado de vocês? Deixa eu tirar isso. Maria, obrigado pela orquídea. Haja luz. Tô te, tô te ouvindo. Eu mandei um convite, o senhor entra. O senhor não conseguiu entrar ainda. Vocês estão me ouvindo? Não, não estão te ouvindo porque você não entrou, professor. Tem que ligar a câmera. O convite, ele chega, convidar participante. Aí eu ponho o seu. Olha lá, ó. Aí, mandei agora, ó, de novo. Convidado. É só aceitar e entrar. E não se preocupe, que isso aqui todo mundo aqui já faz isso aqui é um papo só para mais formal mesmo, mais para a gente poder descontrair e falar de coisas boas. Não é nem um bicho, não. Conseguiu, professor? Olha lá, ó, aceita, professor. Até a Maria mandou a solicitação para participar. A Maria mandou até a solicitação para participar. Você pode mandar também. Aceitar. Entrar. Aí! Agora vai! Mandei. Agora vai, ele aceitou. Aí, professor! Mas eu só consegui pelo meu celular, não consegui pelo. Eu estou aberto aqui. Eu estou aberto. Aí! Agora vai! Olha quantos livros, gente, que delícia! Do lado dele. Professor, que prazer tê-lo aqui. Eu quero que você se apresente para o pessoal que está aí chegando. Fale quem você é, quem sou eu, e muita gratidão por ter aceito o convite. Eu já queria ter conhecido você há muito tempo, há 5 anos atrás, mas já estava no doutorado, mas já admirava o seu trabalho, então eu quero te agradecer desde já, porque hoje eu estou me formando doutora do Instagram, porque eu nunca pensei que você ia aceitar. Que honra, de verdade. De verdade, eu tô até. É o melhor presente de aniversário que você me deu. Legal. Você me ouve bem? Ouço, você está me ouvindo? Tô. É isso que... Só tá um pouco esbranquiçado. Eu pensei que fosse usar o computador, pelo computador eu não estou conseguindo entrar. Não sei o que aconteceu, mas é assim. Não, deu tudo certo. Tudo certo. Então tá bom, vamos conversar. Vamos conversar, professor. Você Aqui é tudo. Que era um bate-papo, né? Então É um bate-papo. eu não preparei É um bate-papo. nada. A gente Nem vai eu. e vamos vendo que vai surgindo, né? Sim. Essa é a intenção. É a espontaneidade, é falar do que você gosta, que nem você estava falando da literatura, eu estava falando da arte. E eu queria saber o que é isso, como que você movimenta, como que é esse trabalho hoje em dia. Porque faz tempo, né, que você já
puxa, eu entrei no seu perfil, eu vi assim coisas muito lúdicas. Eu falei, gente, isso é minha cara. Não, Eu também sou muito lúdica. é que na minha história de vida, eu tive uma relação muito forte, né? Principalmente com teatro. Eu trabalhei muito com teatro, teatro amador. Eu fiz acho que uns 15 anos de teatro amador, escrevi peças de teatro, mas eu queria ser diretor, né? A minha ideia sempre foi ser diretor de teatro, não ator, né? E eu trabalhei esses 15 anos assim, como diretor. Aí eu estudei muito teatro, porque se você se envolve, eu acho que você tem que conhecer. E não só conhecer na prática, né? Você conhecer também na parte teórica, né? Então, discutir quais são os conceitos de teatro, como eles se aplicam a partir de determinadas teorias, tal. E aí depois eu escrevi muita poesia, publiquei algumas. Eu sempre tive essa relação, crônicas em jornal, eu sempre tive essa relação muito forte com a, a sei lá, eu gosto de chamar mais de cultura, mas nesse caso específico são mais as artes mesmo, né? Depois, aí quando eu entrei na biblioteconomia, que eu fui fazer o curso de graduação, sempre a minha ideia foi trazer a área de artes, de cultura, para dentro da biblioteca. E eu sempre fui muito. As pessoas não entendem muito bem assim, né? A biblioteconomia não entendem dessa forma. Até Não. porque você trabalha com, por exemplo, teatro, você vai fazer um teatro na biblioteca, você não guarda, né? Ele acontece no momento e acabou. E aí as pessoas diziam, mas isso você não pode registrar. Então, você só pode guardar na biblioteca se você fizer um vídeo, né? E aí eu dizia, mas se você fizer um vídeo, não é mais teatro, é vídeo, né? Ou se você fizer um show na biblioteca, show de música, não é mais show se você gravar. É um vídeo, não é mais um show. E aí isso ficou muito confuso, assim, para mim, né? Tanto é que eu estudei tentando mostrar que existe sim espaços para esse tipo de coisa dentro da biblioteca. A biblioteca tem que trabalhar com arte e cultura, né? E então é isso. Até hoje eu me envolvo. As minhas aulas eu sempre começo com poesia, toda aula, né? Quem foi meu aluno sabe que eu começo toda aula com poesia. E Então, quando eu começa. Hã? Começa com uma poesia para nós, professor. Eu não preparei nenhuma, mas tem Do várias. coração, do coração, do coração. Tem várias delas que eu acho que valiam a pena. Sempre, claro que a poesia, na sala de aula, ela tem que ser escolhida de acordo com o que você vai trabalhar. Então, por exemplo, eu gosto muito do Fernando Pessoa, né, porque ele tem 4 heterônimos, e um deles, que é talvez o mais conhecido dele, ele entende que o mundo, a realidade, é que é a verdade, né? Então a realidade está fora da pessoa. Então todas as poesias dele, ele estava na grama, né, sentia a grama e vivi, né? Porque para ele a realidade ela está na grama, não tá no pensar, né? Então ele fala, por exemplo, Sentir, né, professor? oi, A arte é o sentir, né? exata, É sentir a coisa, é viver aquilo antes mesmo de ter aquela percepção e aquela doçura de sentir aquele momento. Eu acho que isso que está faltando hoje em dia. Isso mas é também essa relação com a gente, com o que a gente está vivendo, com as preocupações que a gente está tendo naquele momento. Quando eu leio um livro, por exemplo, eu sou muito leitor, eu leio muito. Essa é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Então eu leio muito, muito. E aí quando você está lendo uma coisa hoje, aquilo que você foca é aquilo que você está vivendo, é as suas preocupações daquele momento. Se você voltar a ler esse livro daqui a uns 5, 10 anos, as suas preocupações são outras. Então, a tua leitura é outra.
É outra coisa, porque tem essa relação. Você com o mundo, claro, né? Essa relação está aí presente. E o livro, aquela história que está lá no livro, ele te leva a entender melhor o mundo, mas sempre a partir do seu momento, né? Isso que é bem legal, isso que é um... E a poesia fala um pouco disso, né? A poesia trabalha um pouco com isso, com esse olhar, né, nosso do mundo, né, daquele momento, né? Isso eu acho muito legal. Eu tenho um grupo de pesquisa que é um grupo de mediação também, mas é mais de informação. E nossa, eu estava lendo um livro, ele está, acho que ele está até aqui, que é um livro novo, né, publicado por uma editora que eu gosto muito, que se chama Expressão Popular, é uma editora de esquerda, e que eles fizeram, alguns pesquisadores escolheram alguns contos do Machado de Assis, tá bom? Ó, esse daqui, 2023, acabou de ser lançado, e pela editora Expressão Popular. E aí a gente vê Machado de Assis, às vezes as pessoas falam assim, mas o Machado de Assis, ele é meio complicado. Não é que ele escrevia numa época, óbvio, né? Então o modo de escrita é daquela época, não podia ser diferente, né? Mas ele tem vários contos que são muito interessantes. Eu escolhi um deles, que chamava Ideias de Canário, né? É um conto do Machado de Assis, chama Ideias de Canário. E o que é esse conto? É um conto rápido, deve ter umas 8 páginas, 7 páginas, não mais que isso. E ele conta a história de um cara que ele entra, na época, numa loja que ele chamava de Loja de Belchior, na época tinha esse nome, né? Que era uma loja de coisas usadas. Então tinha desde coisas grandes, como cama, sabe, criado mudo, abajur, essas coisas, até coisas pequenas, coisas... Ele vê um canário. Eu trabalhei no museu 10 anos no Índia Vanuíri. E eu ficava encantado com as histórias com a Dona Tamime. A Dona Tamime vai fazer quase 90 anos e está lá ainda contando a história indígena, né? Contando toda essa coisa que eu acho que não pode morrer o conto, porque o conto vem da arte, também vem através de passar isso. Eu acho que a cultura vem tá precisando passar isso, evidenciar mais isso, movimentar mais isso. Quando eu falei a nova era, ainda você perguntou para mim, que está sendo muito intocável, né? Muito digital, de pegar aquela percepção, de pegar aquele teatro, de sentir aquela emoção, de ver aquele ator chorar, de ver aquele cantor cantar. Então, a arte de pegar aquele livro e cheirar, sentir a sensação de lê-lo. Então, é isso que eu acho que está faltando um pouco, voltar para essa área, né, e ter essas sensações, porque a nova era, ela é mais digital, é um novo público, né, um novo parâmetro, são novas, e aí, você falando assim, eu lembrei de quando eu fiz biblioteconomia, e a biblioteca interativa estava fechada. E eu acho lindo aquilo. Por quê? Porque eu fui a primeira bibliotecária com TDAH a se formar. E eu falo, precisava dessa interação cultural que você está citando. Porque pessoas... Hoje eu já não sou mais diagnosticada, tá, gente? Eu estou curada disso. Mas falta aquela percepção de levar o lúdico da arte, na minha opinião, professor, com a interação com o livro, entrar dentro do livro. E eu aprendi isso muito na biblioteca. E quando falavam de você, eu falava, gente, tem muito a ver comigo, tem muito a ver com o que ele faz, com o que eu tenho vontade de fazer. Tanto é que eu fui a primeira cigana a se vestir de cigana e a defender o TCC de cigana.
É, isso Eu quis viver aquele momento, aquela arte, aquela cultura, é aquela. que muita gente, às vezes, tem tabus. Como você fala da arte hoje, de todas essas artes que pode trazer aí, também para o meio digital, mas também para o meio social? Mas sabe que eu acho que todo tipo de arte, quer dizer, toda expressão cultural, né, que a gente exterioriza, qualquer exteriorização cultural, ela tem uma relação muito forte com as pessoas e com a vivência das pessoas. É isso que você estava comentando. Eu vi uma entrevista esses dias aqui do Ivan Lins, e a pessoa pergunta para ele, o que você sentiu na hora em que o Lula foi visitar a China, né? E aí, quando o Lula chegou na China, ele foi recebido lá pelas autoridades, mas tinha um grupo de crianças e uma banda, alguma coisa assim, que estavam tocando uma música do Ivan Lins, né? E aí o Ivan Lins disse, olha, eu estava acompanhando a visita do Lula na China, e quando eu ouvi tocando, eu não sabia, eu achei, eu falei, minha primeira reação foi, é um plágio de uma música minha, né? É um plágio de uma música minha. Aí depois que ele viu que não era, que era a música dele mesmo, né? Que estavam tocando, ele falou, eu me emocionei muito, porque eu estava representando um país, não era a minha música, né? Era a música de um país, a música do Brasil, que estava lá sendo tocada. E eu estava vendo também uma, uma biografia, né, do Erasmo Carlos, e ele fala, né, que teve uma música que o Roberto Carlos fez para ele, que é que é amigo, né, e que toca no mundo inteiro. Né, até numa visita do Papa, acho que foi no México, não sei, tocaram a música, né? E ele comenta isso no livro dele. A sensação de você ouvir uma música, no caso, amigo, foi o Roberto Carlos que fez, né? Ah, como um presente, né? Para o Erasmo, não é do Erasmo, mas não interessa, né? O Erasmo assim mesmo, ele sente, né? Então essa emoção que a gente sente, que é uma relação entre aquilo que você está lendo, que é concreto, está lá, só que por trás desse concreto, ele te leva a sentir, né? Você é sempre um coautor. Qualquer livro tem o autor e nós somos coautores, né? Porque a gente interage com aquilo e a gente cria outros significados para aquilo, né? E muita gente, às vezes, passa despercebido. Vê que a gente, às vezes, vai, sei lá, eu vou no cinema com alguém, a gente está conversando na saída, aí daqui a pouco passa um tempo, você volta a conversar sobre o filme, e aí você fala, você lembra daquela passagem assim, assim, assado? Às vezes a pessoa não lembra mais, porque para ela não teve tanta importância como teve para você. Você vai guardar aquilo, frases, né? Como você estava falando dessa senhora de 90 anos. Sabe que teve uma, uma aluna que fez o pós-doutorado aqui comigo até, e ela trabalhou numa, eu estou tentando lembrar o nome lá em São Paulo, é uma comunidade em São Paulo, uma favela muito grande, muito famosa, até em novela já teve essa favela, e ela trabalhou lá um período com essa parte cultural, e eles queriam que tivesse uma relação entre os mais velhos e os mais novos. Então, que as crianças interagissem com os mais velhos e conhecessem histórias da comunidade. Porque as pessoas não conhecem, né? História da comunidade dela. Né? Isso é uma coisa muito forte. Esse ponto é muito Claro, forte. só Porque né, nós ciganos damos muito valor aos nossos ancestrais. Porque é é, dele que vem toda a história. E as pessoas estão deixando esse lado passar, esse lado ir, né? E às vezes o conhecimento do sutil está ali, né? exatamente.
E aí chamaram uma senhora para conversar com todo mundo. E aí essa senhora virou e falou, mas eu não tenho nada para contar. Sabe, a minha vida é comum. E aí ela conta isso. Ela diz, claro que não. A sua vida é única. A senhora viveu coisas que só a senhora viveu. Né? As outras pessoas podem ter vivido coisas semelhantes, parecidas, mas a senhora só que viveu isso. E aí ela foi. Aí depois ela conversou com as crianças, tal. Depois, quando acabou, ela disse: olha, eu não sabia que tinha vivido tudo isso. Claro, né? Aí ela foi levada a se entender. Olha só que lindo isso, né? Ela foi levada a se conhecer via a vida dela, né? Aquilo que ela viveu. Né? Ela começa a repensar. Eu acho tão bonito. Eu acho isso daí muito, Eu tive uma experiência muito forte, né, depois que eu saí da universidade, porque minha mãe acabou quebrando o fêmur tem uma crença muito grande que falava assim, olha, os filhos dos ciganos os ciganos vão passar e roubar as crianças, né? E ao contrário, a gente era adotada, e eu fui adotada. E a minha mãe, eu tive que cuidar dela, que ela não pôde me criar, e criar essa relação dela com 90 anos, lidar com aquelas limitações, lidar com com os contos, né? Com os contos dos antigos que a gente sentava e conversava. E conversa. Ela vem aqui em casa, a gente senta e conversa, ela fala, mas você lembra de... Lembro. Você se lembra da receita dos seus ancestrais? Eu acho que quando você vai dando atenção para os seus ancestrais, para os seus avós, tios, eles têm um ancoramento para o seu crescimento, para não se cair essa estrutura, né, dentro da sua casa interna também, porque eu acho que quando você não tem isso dentro de você, você acaba desestruturando tudo. E você está falando de uma coisa que aconteceu tão sutil e que foi ali na hora muito vantajoso para o próprio crescimento dela, né? sim. Ela E das criou crianças a também, criança né? interior, a criança interior que eu falo, que volta na pessoa. E as crianças também tiveram muito, né? Sabe, eu acho que foi muito para as crianças. Eu vou te contar uma coisa. Eu tive uma aluna de doutorado, ela defendeu, acho que 2021, se não me engano, mas foi. E ela queria fazer um comparativo entre os indígenas, que ela foi estudar, e os ciganos. Era a proposta dela. Então, no Brasil... É a Eloá, foi a Eloá. E aí ela estudou aqui no Brasil os indígenas, e aí ela foi para a Espanha, que ela fez uma cotutela. Então, cotutela é quando você tem... você termina as disciplinas, todas as atividades, e você faz você fica um período no outro lugar, na outra universidade, e quando você termina, você defende nos dois lugares e você tem o diploma dos dois lugares. Então ela foi para Salamanca, lá na Espanha, e ela foi... Dos calões. Não, então, aí quando ela chegou lá, ela tinha um orientador lá. E ele dissuadiu ela de trabalhar com os ciganos. Ele propôs que ela trabalhasse com os imigrantes. E ela, então, resolveu, né, por influência dele e tal, trabalhar com os imigrantes. Até porque ele tinha como levar... ele a levou lá para o sul, né, da Espanha, ele tinha contato lá, e aí ela teve acesso às pessoas imigrantes de lá. Mas foi só uma curiosidade aqui, que acabou não dando certo, a pesquisa dela. Mas isso já é uma boa ideia para que dê certo os futuros que vêm aí. Quem sabe? Porque na Espanha tem muito calão, né? Calão eles já são mais bem alegres mesmo, bem dançarinos, bem morenos. Tem os Sinti, que são da Índia,
e tem os Romani, né? Que veio da parte As pessoas não têm noção que os ciganos, você falou de imigrantes, a maioria das pessoas fala assim, eu sou descendente de italiano. Eu pergunto assim, como que foi a vinda da sua avó da Segunda Guerra? Ah, ela não tinha sobrenome, desculpe, você é cigano. Minha avó não tem, as mulheres não tinham sobrenome, né? Quem vinha da Itália, da, justamente porque davam essa coisa que estou tendo agora, olha, vamos fazer coisa holística, coisa cultural, lúdica, tudo que pudesse abrir a consciência da pessoa para ela estudar para a arte, fazer com que aquelas mulheres eram dadas como feiticeiras. Então, os homens tiravam o sobrenome das mulheres. E a Olha, data de nascimento. também, Gente, também, eu tenho 3 registros, só pra você ter noção. olha. Tá bom, mas era um momento, né? Eu imagino que a gente viveu, né? O que eles viveram, né? Imagina, deve ser uma coisa espantosa, né? Espantosa. Não sei, não tenho ideia de como é. Ai, professor, se eu pudesse fazer um pedido para o universo agora, seria conhecer a Tábua de Esmeralda, na O que é? Itália. Tem história de conto, a gente está falando disso, de Nostradamus, que tem até o desenho, mas é uma história real, da cigana Esmeralda, e ela tem até o monumento dela, que fica na Espanha, na Itália. É? E tem também a Gruta de Santa Saracali, que também, são todos fatos reais que aconteceram lá e que depois acabou virando coisas espirituais, vibrando para outras dimensões. Mas são pessoas que viveram fatos reais. E eu falo, gente, como eu tenho loucura de ir para a Itália, depois eu vou te mandar a foto dela, aí você já tem acesso de querer conhecer as grutas e o local onde conheceu e começou o conto do Nostradamus, né? Daquele desenho, filme, e é real, a história é real. Olha só. É legal, a gente não sabe, né? É difícil também, né? É mais, ó, quando eu sempre disse para os meus alunos, quando eles entravam, eu falava, vocês, quando não estavam na biblioteconomia e vocês ouviam notícias sobre biblioteca, vocês nem ligavam, né? Sei lá, não tem nada a ver comigo, né? Agora que entraram no curso, aí toda vez que você vê qualquer notícia da biblioteca, você já, opa, é como, claro, você tem a relação. Você tem essa relação, né? Então, aí, tudo que houve, você vai atrás, você vai ler, você vai aprender, você vai conhecer historicamente, né? Eu fui criada dentro da biblioteca, né? Eu fui adotada. E do lado da casa da minha mãe tinha a casa e tinha a biblioteca. Como na época eram crianças, meninas que eram, vamos pôr, escravizadas, né? Para fazer serviço, eu ia para a biblioteca e eu tinha dificuldade de ler, aí eu organizava os livros, mas nunca pensei que eu ia virar bibliotecária. E eu já tinha aquela cabeça assim, eu gosto de ler. Eu lembro do primeiro livro que eu li, já não era de menina, né? Porque naquela época, a menina quer ver alguma coisa sobre conto de fada, Cinderela, bababá. Eu não, eu já queria ir ver lá o televisão, eu queria ver coisa que acontecia na cabeça do ser humano. Eu falei, gente, eu já tinha alguma coisa que... Eu falava que o primeiro livro que eu li, quando eu tinha 7 para 6 anos, foi Amar Pode Dar Certo. E eu acho que o amor que você faz por tudo pode dar certo, sim. Até hoje eu tenho esse livro no meu coração. Até Esse eu não, hoje. não sei. De quem é? Você lembra, não? Roberto Chiniachik. Eu sei o autor, mas eu não conheço o livro, não sei. Não, é para você ver, às vezes uma coisa que você não conhece, mas que te agregou muito naquele momento que você estava ali. Você não tinha paz, você não tinha ninguém. E foi um Isso. momento que o livro passou o amor, que nem você falou. Se eu pegar o livro hoje, talvez não seja coerente com aquela menina de 7 anos atrás. Hoje eu olho para ele e falo, isso aí não tem muito a ver. Mas aquele momento foi fundamental para trazer uma história, nem que se fosse lúdica para minha cabeça, que ela é expansiva demais, para que criasse o amor.
E eu acabei dando amor. Ele falava, tem que dar amor. E eu acabei sendo criada pelo comércio e por pessoas até chegar na faculdade. E eu via, eu falava assim, não, tem que dar muito amor, tem que fazer tudo com muito amor. Eu vou errar, eu vou falhar, mas eu vou aprender. E eu acho que quando a pessoa erra, não existe a perfeição, na minha opinião. Existe o aprendizado. Eu acho que foi a coisa que eu mais aprendi na Unesp. Você vai ter que ser mais detalhista, você vai ter que ser mais perfeccionista. Mas eu não consigo, aonde que eu posso fazer aquilo de forma mais lúdica, de arte, que eu possa me encontrar. E foi aonde eu fui buscar recursos para que eu tivesse me desenvolvido mais. E faço isso até hoje, para me desenvolver mais. Seja em vídeo, em áudio, vídeo, tem livro áudio também que eu ponho, e medito também, professor. Viajo assim, legal. Às vezes eu pego um livro, leio e viajo legal. Não, mas a gente acha que a leitura não tem maior virtualidade do que o livro, né? A leitura do livro. Porque quando você assiste um filme, ele te dá a imagem, né? Quando você está lendo, não. Ele descreve, mas você cria na sua cabeça. Você constrói o espaço, as pessoas, né? Eu lembro, e eu conto isso muito sempre. Eu fui assistir o primeiro Dona Flor e seus dois maridos, o filme, que foi, que foi com o perdi. Era a Sônia Braga e esqueci o nome dele, que fazia o Vadinho. E eu tinha lido já o livro, e quando eu assisti, era o meu José Wilker, que fez o Vadinho. E aí, quando eu assisti o filme, eu falei, cara, eles são os personagens que eu imaginei. Não a cara, né, óbvio, mas o jeito, o Vadinho era aquilo, né? Para mim, o personagem Vadinho era aquilo. E a Sônia Braga também, né? A Dona Flor era aquilo. Passados uns anos, acho que, não sei quando foi, eles refilmaram, e aí foi o Edson Celulari e acho que a Júlia Gans, se não me engano. Foram os dois que fizeram os protagonistas. E aí eu falei, o Edson Celulari, para mim, não tem nada de Vadinho, porque eu construí, né, um personagem. Um personagem que a gente fala, né? Que você constrói. A gente tem isso, né? A gente constrói isso todo dia. Isso que eu acho que falta de lúdico. As pessoas construírem isso. Qual o personagem que você vai ver daqui a um ano? Qual o personagem que você está? Qual o herói que você está vivendo agora? Tanto é que muito se fala hoje em dia de arquétipos, né? Ah, que arquétipo que você está vivendo? Eu falo, Cora Carolina. A Cora Carolina foi daqui de Garça. Você sabe que ela morou aqui, né? A Cora Coralina? É? Cora Carolina. Pergunta. Eu sabia que ela tinha morado aí. E ela começou a literatura dela, ela era ainda, ela já estava bem mais de idade, ela não parou, ela não desistiu daquilo, o conto de Cora Carolina. Então eu acho assim, às vezes a pessoa põe lá, tem muita gente que não sabe assim de grandes da sua cidade, de grandes áreas que tem funções dentro, riquezas que traz na cultura da cidade, por falta dessa parte que falta de colocar dentro da história, que nem você estava falando, colocar dentro da história, colocar dentro do teatro, né? O teatro, gente, está morrendo. Eu acho que todo mundo está fazendo um papel de teatro, na minha opinião, hoje em dia, mas é aquele teatro de moldura, né? Qual o melhor físico, qual o melhor não sei o quê, qual a melhor roupa. Mas esse teatro que você está trazendo, que a gente está falando, é esse que me dá felicidade. Eu ficava louca quando tinha o teatro. A Garça tinha o maior cenário de cinema. Gente, eu ficava olhando aquilo, eu babava. Porque era o maior cinema do Brasil. E ver hoje que se fechou isso. Eu também trabalhei em teatro, professor. Eu fui, mas porque eu era muito tímida. Era muito tímida. E eu nem vou te contar
o primeiro personagem que eu fiz, você vai dar risada. Agora conta, você deixou a gente curioso. Na época, a quebra de tabus, eles pegavam os adolescentes, vamos para Araçatuba, vamos fazer teatro. E tinha que apresentar alguém que fizesse um drag queen. Ai, professora, e que tinha que mostrar aquela doçura. Eu fiquei, gente, eu passei tanta vergonha. Aí as meninas, não, você arrasou, porque tinha que entrar já com aquela música, para depois entrar o outro personagem falando que não era mais bonito. Eu falei, gente, e olha, eu tenho histórias para contar de arte que você vai dar risada. Eu era gordinha, pesava 150 quilos, aí minha mãe falou assim, e eu gostava de entrar onde estava o povo. Olha só, eu gostava de entrar onde estava o povo. Vamos participar, tinha as escolas de samba, eu acho que isso, você lembra, popular, até o Ricardo Gimenez, que ele é da cultura, que ele se formou em Londrina, ele chamou eu um dia, eu falei, gente, é muito engraçado, vai sambar. Eu falei, gente, eu não sei sambar. Eu botar duas morenas do meu lado, ainda a gente fez uma live falando disso, eu e a menina, a live passada. E eu toda de douradinho, gordinha lá, né? Mas assim, mas eu queria fazer arte. Mas você sabe, eu vi uma entrevista do oh meu Deus, peraí. Nossa, bom, eu vou lembrar o nome dele daqui a pouco, depois eu falo. É famosíssimo. Não, eu vou lembrar. E ele dizia, mas é que o Ney Matogrosso. Eu vi uma entrevista do Ney Matogrosso. Mas era a música dele. Por que tu não lembrar? Eu não lembrava a música. Mas tinha alguma coisa a ver na época. Eu tinha uns 6 para 7 para 8 anos. E a gente foi defender isso, que tinha que mostrar esse lado da arte dele. E eu, toda gordinha, falei, vamos lá, né? Toda pintada, colorida, brilhando que nem Mas você sabe que o Ney Matogrosso, ele contou isso numa entrevista que eu vi. Né? Ele disse, eu sou tímido, muito tímido. Mas quando eu entro no palco, eu sou outra coisa. Eu sou outra pessoa. Quando ele entra no palco, né? Ele se traveste, né, de um personagem. Né? E é esse personagem que canta, que dança, que é incrível, né? Ele é incrível, ele tem uma voz fantástica, ele tem movimentos fantásticos, ele é fantástico. Só que é um cara tímido. E aí você não acredita, né? Você fala, como assim tímido? Né? Mas eu acho que toda pessoa que trabalha com arte é tímido. Eu já parei para pensar isso. Toda pessoa que trabalha com arte, ela veste, eu falo com o personagem dela, que nem eu estava fazendo, né, a transmissão na outra semana passada com a menina que canta, ela falou, eu sou super tímida. E a gente estava falando, né, tanto é que a gente vai trazer um curso aqui na Ocópias, falando sobre o poder de se mostrar, né, o poder do alimento, da motivação, motivar as pessoas a fazerem o que elas não faziam antes. E ela falou que quando ela começou a cantar, ela fala, eu tenho vergonha, eu sou tímida até hoje. Aí ela falou assim, mas eu tive que olhar no espelho e falar, você pode, você consegue. Aí ela criou um personagem. Ela então, criou Não é mais ela, né? Não, não é. Você está falando dos arquétipos, né? Que é do Jung, né, filho? A ideia Sim, eu gosto muito, né? Eu sou meio suspeita. E a gente trabalha muito com isso, né? Com essa ideia que você tem alguma coisa que representa algo. Então, quem é o louco da cidade? É aquele cara que faz aquele tipo de, né, Tem um louco, sábio. Comportamento. Aí você tem essas coisas aí, né, que são
os teus modelos para você entender a coisa, né? Porque às vezes você se pergunta, será que eu não sou louco? Ah, não, não sou porque quem é louco? Louco é aquele cara lá. Então é daquele, sabe? E não necessariamente a gente cria, né? Essa coisa externa. É bem legal isso, é bem. A, a- as artes, elas proporcionam isso para a gente, né? Sabe que e criança, ó, você estava falando, um tempo atrás eu fui jantar com um grupo de amigos e tinha um casal com duas meninas. E aí eu estava conversando com elas, né, na mesa. Aí eu perguntei para uma, como é o seu nome? Ela falou, Bela. Aí eu falei, Bela? Legal, achei que a mãe tinha colocado Bela. Aí a mãe falou, não, ela se chama, sei lá, Maria, vai, não sei. Mas é Bela porque ela incorpora o personagem que ela está gostando no momento. Então, Bela era um personagem de um livro, né? Lógico. E ela incorporou. Né? Ela falou, mas ela muda. Daqui a um tempo, ela lê outro livro e ela vai Sim. ser ela. E Eu sou a muito criança... observadora nesse negócio de arquétipos, até que eu trabalho bastante com isso, porque eu vejo uma pessoa, qual arquétipo que ela está hoje? Então, ó, você vê, criança tem muito isso, né? A Tem, criança... e é lúdico demais. Eu acho que quando se fala volte a ser criança, volte a vivenciar isso, a pessoa acha que é envelhecer, e não é. Na verdade, é trazer essa arte para dentro de você, daquele herói que você era, daquela mulher maravilha. Às vezes, quando eu vou palestrar, professor do céu, não sou eu ponho a Mulher Maravilha. Uf. Eu acho que todo mundo que vai defender TCC também. Põe a roupa da Mulher Maravilha, do herói, né? Aí, ele Eu vai... lembro da Mulher e vai defender. E isso é maravilhoso, porque se não tivesse toda essa arte no mundo, no universo, em tudo que a gente... Como seria essa nova era? Se a gente não levar esse lúdico para eles, se não mostrar esse lúdico para eles, se não mostrar essa energia que move. Olha como a gente movimentou essa energia vindo do teatro, vindo da música. Olha, a gente nem precisou ensaiar. Não, nem precisa. Né? Você lembra, você vai lembrando. Eu estou ouvindo músicas, né? E eu começo a ouvir a música eu tenho... A gente nem sabe como. A gente decora muitas Sim. letras. Decora. Aí você fala assim, nossa, eu nem sabia que eu tinha tanta música decorada. Nem sei. Sim. Por que eu decorei? A gente tem um DNA e um cérebro que eu falo que ele dá por muito computador. As pessoas não param e pensam nisso. O nosso cérebro ele pode criar essas lacunas dentro. Que nem eu falei assim, gente, foi minha ousadia, professor, mas agora eu vou falar. Eu falei, caramba, eu vou fazer. Eu criei a personagem. Vou fazer uma transmissão com o professor Almeida. Eu criei a arte na minha cabeça da mulher poderosa. Não, eu vou lá. Se ele falar não, eu também vou. Você viu que eu falei, professor, se der, tá tudo bem, se não der. Mas o arquétipo da coragem, né? Que até no meu TCC eu falei, eu quero ele, eu quero a Marta. Por quê? Porque eu via vocês falando dessa parte que às vezes ficava meio escondida dentro para mim, entendeu? E a falta de tempo. E eu falava assim, gente, quando a Dani, gente, manda um abraço para a Dani, fala que eu a amo, minha orientadora, que sempre, que doçura que é aquela mulher, gente. Que ela falou assim, faz o seu jeito. Faz do jeito. E ela não entendia. Eu falei, vamos fazer, que eu vou te explicar o que é a culinária. É que Mas, é fora dos padrões acadêmicos, né? Então, totalmente. não é comum.
né? Eu tive dois orientandos, assim, meio diferentes. Um foi meu orientando, aliás, era acho que da Sueli. Ele, quando ele foi defender o TCC dele, ele trabalhava com animação de festas de criança, então ele tinha já um certo traquejo. Então ele leva uma caixa, né, e quando ele vai falar, ó, o meu TCC versa sobre, aí ele abre a caixa assim, tem uns balões, bexigas, né, e as bexigas sobem, tem aquele gás hélio, né, acho que é hélio, né, aí sobe, não, hélio é para mudar o som, bom, sobe, e aí está o nome pendurado, o nome do TCC dele. Eu tenho até visto. Não Olha legal? a cabeça da gente, voa no TCC da pessoa. Mas é muito legal. Mas essa é a nova era, né? É a nova era que precisa de inovação, que precisa levar esse lúdico, porque fica muito. Mas fica muito no. Né? Vamos pôr assim. Né? Que nem eu falei, já pensou fazer um conto do Machado de Assis de uma forma diferente para uma criança lúdica? Eu acho que ia ser maravilhoso. Mas de uma forma mais teatral, mais risonha, em que pudesse quebrar esses tabus. Gente, eu acho que ia ser a coisa mais bárbara do mundo. Mas a gente faz muito em biblioteca contação de histórias, né? Isso se faz muito. Só que é a mesma coisa. Tem muita gente que diz que isso não é um trabalho de biblioteca. Porque você conta a história e daí? Você não guarda nada. Você não... Aconteceu, acabou, e daí? Cadê? E a biblioteca não pode reproduzir aquilo. Então não faz parte do interesse da biblioteca. É uma loucura isso, mas muita gente defende. Fica, e quando tem os contos, você está falando uma coisa, quando tem os contos e os contos musicais, aquilo fica tão no DNA da criança, no cérebro, até do adulto fica. Fica. Entendeu? A arte literária, quando contada, ela plasma na pessoa de uma tal forma, né? Que nem quando eu era menina, aquelas músicas antigas, eu falo assim, gente, eu ainda brinquei na live passada com a moça, que eu falei assim, ela falou, vamos no barzinho, eu falei, eu quero ser igual a Rosana, como uma deusa, aí você já imagina você ser uma deusa e criando o personagem da deusa. Mas tudo que nem a gente está conversando, um arquétipo, na verdade, é tudo que está no livro, é tudo que está o personagem no livro, o personagem. E eu acho que isso que me encanta no seu trabalho, é isso que me encantou. E desde o começo eu não tive a oportunidade de ser sua aluna, mas eu tenho a oportunidade de estar defendendo um TCC que eu queria estar lá, que você estivesse lá também, falando, olha, Tatiana, você é doida, mas eu tô louca por uma coisa. Mas você sabe que uma aluna minha, ex-aluna, não é mais, ela falou, eu vou fazer 30 anos, aqui, 2 dias depois, sei lá, né? Ela falou, vou fazer 30 anos. 30 anos é um marco, né? É um marco. Antigamente ele era muito forte, né? Tanto é que a gente tem o Mulher de 30, né? Que é o do Balzac. Professor, eu tô indo pro, segunda, dia dos namorados, é o dia, não é lúdico? É lúdico, Eu fui nascer no dia dos namorados. Olha. Aí vai fazer 43, eu falei, nossa. Aí eu falo, não, gente, eu tô indo pro 34. Mas ela falou, olha, eu vou fazer 30 anos, e eu lembrei, lógico, né, do Mulher de 30, né, o Balzac, que eles chamavam na época, Mulher de 30 era uma balzaquiana, né, já era velha, né, e aí eu lembrei para ela, até uma música no Brasil, que chama, eu não lembro o nome, mas ele diz assim, não confie em ninguém com mais de 30 anos, não confie de 30 é dinheiro. É uma música, acho que é do Marcos Valle, eu não lembro direito, mas a música é assim,
Não confie em ninguém com mais de 30 anos. Não confie em ninguém com mais de 30 dinheiros. O professor tem mais de 30 conselhos, mas ele tem mais de 30. E ela foi ver e amou a música, né? Porque é uma música que, né, é datada, tem uma época e tal, mas ele fala isso, né? E as pessoas acabam não conhecendo, porque é da época delas, né? Uma outra, um outro. Ai, por isso que eu amo o Roberto, pelo menos ele falou, mulher de 40, nananana. Esse, mas é na hora que ela falou, me veio na cabeça, sabe, essa música. Porque é uma música que eu conheço, que eu sei, não sei a letra inteira, né? Mas se eu começo a ouvir, me vem a letra inteira na cabeça, com certeza, com toda certeza. E é isso que leva a gente a recordar e guardar, né? Música, Eu tão bom. guardo muito da Loba, viu? Porque eu falava assim, um dia que eu chegar, eu quero ser igual o Cione. Eu já Guarda quero chegar. Eu saiba que eu sou a Loba. Vamos chegar igual lá. A gente cria o personagem dela. Que voz, né? mas Linda a voz dela. é legal, eu acho que são umas. Eu nem sei como, a gente não tem como explicar, não tem explicação, né? Como é que você Tem guarda isso, né? amor. Que a gente tem uma. Amor, eu acho que é amor. O amor cura tudo, o amor te faz ter lembranças maravilhosas, sabe? Eu Realidade, pego meu TCC, da onde que veio esse tema? Tem da terapêutica. Eu falei assim, primeiro eu vou virar, depois eu fui virar terapeuta de mim mesmo, né? Porque eu queria me entender. E quando você se entende a sua arte, é, aí você fala, não, vamos assumir logo o personagem que você. Olha, eu vou te indicar um cara que eu acho que tem muito a ver com o que você pensa. Ele chama Carl Rogers. Conhece o Carl Rogers? Carl Nossa, Rogers é da área de psicanálise e tal, né? Ele tem um livro chamado Terapia Centrada no Paciente. Ele tem vários livros aí. Chama Carl Rogers. Ele defende alguma coisa assim. Se você passar a gostar de você mesmo, você resolve os seus problemas. sim. Porque se você gosta de você, né, você não vai querer, por exemplo, prejudicar teu corpo, prejudicar os outros, porque não interessa. Você Não interessa lá tem fora. procure se. Interessa é a sua sombra, né? É que nem eu falei agora, eu falei assim, qual que era a minha maior sombra? Eu falei, gente, um dia eu vou ter que falar com alguém da Unesp. Era um medo porque é que nem você falou, as universidades é muita imposição, né? É muita regras. E eu saí totalmente fora da regra até hoje. Falar nisso, quero mandar um beijo pro Walter. O professor Walter, até na colação de grau, ele chorou. Mas foi assim, ver que você tem que lidar com essas sombras, botar luz sobre isso, botar luz sobre, que nem o teatro, botar luz nisso para que volte. Precisamos disso. A Regiele mesmo, que ela tem vontade de ter um projeto com o Mel, ela está aí, ela fala, eu quero contar contos dos Mels para as crianças, por quê? Porque as abelhas estão morrendo. Eu falei, isso é bárbaro, mas tem que ter todo um argumento. Aí ela mostrou essas fotos esses dias das crianças. Eu falei, ali cria-se um conto, ali se faz uma história. Aí ela já tirou uma foto de uma coruja no meio porque eu adoro girassol, no meio do girassol. Aí eu falo para ela, ela é uma menina que eu falo, tudo que você vai criar, ela quer trazer projetos. A gente também é assim, eu acho que quando você quer trazer o lúdico, você quer trazer a história real para a vida da sua criança interna, você também está mostrando isso para outras pessoas que elas têm competência de estar fazendo diferente, de estar criando plataformas. Eu vejo você, professor, criando plataformas lúdicas. Eu vi lá no seu canal no Instagram, porque eu dou uma espiadinha, já como terapeuta, aí eu falei, ai, que delícia! Os Achei. desenhos.
Eu Você achei, acha que eu não olhei? eu achei uma época que eu devia fazer alguns vídeos também, não só texto, porque Eu eu acho que também acho. não gosto. E eu criei um canal no YouTube para contar histórias da área, né? Histórias que eu vivi ou que me contaram. Então são vídeos curtos que eu criei, né? São curtos. Bom, no começo eram mais longos, mas aí eu fiquei preocupado que eu falei vídeo muito longo, as pessoas não gostam de assistir, né? Então eu comecei a Então, diminuir. Eu faço 7 minutos, 8 no máximo. Às vezes ultrapassa um pouco, porque eu não é faço que nem com roteiro, eu vou fazendo. Eu eu falo, também. e eu conto aquela história, né? Conto o que aconteceu, o que não aconteceu. E eu tenho vários já, tem um monte já no meu canal. Eu criei um canal no YouTube, né? Professor, depois você passa o canal para mim divulgar. É, Aqui no Instagram a gente tem. Já está passando a hora. De tão bom que tá. tem um limite. Tem. E, O limite então, de 1 hora. Mas isso, eu estou muito. mas, Ah, mas a gente tinha que passar dos limites. A gente estava falando de coisa boa. mas eles cortam e não aparece nada? Não aparece, depois eu edito. Aí eu mando como colaborador para você. Aí você aceita, vai para o seu canal. Ah, Mas eu queria te agradecer muito. Agradecer a Unesp, agradecer a arte, agradecer o papo delicioso. Tá pausando, professor. sou? Pausou. Eu estou te vendo bem aqui, normal. Para mim, pausou aqui. Ixi, Você. Adorei o professor, fofo, viu, professor? Te chama de fofo. pô, legal. Aí, ó. Muito gostoso de ouvir. Professor, aloha, shalom, gratidão por me dar Legal. essa experiência e por ter defendido o meu mestrado hoje com você. Porque foi um desafio e eu criei a personagem do mestrado. Até pus de lado assim, hoje vai o mestrado. Que Deus te legal. abençoe, abençoe sua família e beijo de luz e voto para todo mundo no Unesp, muita luz na universidade, que eu sei que agora precisa de mais amor ainda no que está fazendo. Quem está ali é muito corajoso, está fazendo por amor. Para Marta, para Márcia, para todo mundo, para Rosângela, pra aquele um, eu esqueci o nome dele, que ele é cabeludo, porque eu mais gostava de conversar com ele, eu esqueço. O A esposa dele até trabalha aqui. Carlos. Ah, o Carlos, gente. Ah, e o professor, um professor que eu nunca vou esquecer dele, João Batista. O João. Eu falei que eu peguei os melhores no fim da história. Peguei todos, né? Mas que ficaram marcados aqui na minha vida e nesse livro lúdico que chama Tatiana. E você estava nesse livro porque eu olhava os contos quando eu estava na biblioteca interativa. Então eu quero ser muito grata, não para não. E depois passa o número do canal para a gente seguir, para a gente divulgar, para a gente expandir a arte, porque a arte está aí para todos. Gratidão. Legal. Vou colocar Gratidão. embaixo aqui. Colocar no. Só aqui embaixo. Vamos ver se eu consigo. Se eu não colocar, depois eu faço assim, eu faço que nem a outra moça. Eu faço até um áudio, um vídeo, boto no meu Legal. canal. Foi isso, eu sou lúdica, professor. Eu não sei muito essas coisas, não, viu? Ah, eu aprendi. Então é isso, professor. Então, tá. Gratidão. Um beijo, tá? De coração, muito obrigada, de verdade. Quer deixar algum voto? Caiu aí. Ah, o Márcio entrou agora, professor de inglês. Quer deixar algum parecer, algum voto? Não, olha, Tá. eu gostei bastante do papo que a gente teve aqui. Eu não sabia como ia ser, não preparei nada. Eu vim aqui para
conversar, bater papo, e foi o que aconteceu aqui no curso. A gente conversar, bater papo. Tinha muito mais coisas para falar, claro, né? Não tem fim, né? Acho que foi muito bom. Valeu, fiquei muito feliz de ter participado. Eu também. Aloha, shalom, Adonai, Opichali, Shidrum, que é muito sucesso, o Shidrum na palavra em ciganos. Um abraço, professor, para todos. Gratidão. Tchau. Tchau, tchau.